E aí, gente, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de estudos sobre o livro de Provérbios, que tem o seguinte tema: sabedoria para a vida moderna. Por que estudar Provérbios? Em cada momento da nossa vida, estamos tomando decisões. Ser sábio para que as nossas decisões sejam as mais bem-sucedidas é fundamental. Este livro da Bíblia trata da sabedoria divina com orientações práticas que vai te ajudar a viver de maneira sábia e sensata. Quero te convidar para que a cada semana você venha junto comigo aprender a ser sábio segundo a sabedoria de Deus. Dá uma olhada nesse vídeo. Obrigado. Bom dia. Fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta é: quem aqui, a gente está num lugar de negócios, quem aqui quer, nos próximos 12 meses, trabalhar para ter R$ 1 milhão a mais na conta? A mais, né? Lógico, né? Já sei, tem muitos milhões já. Legal, quase todo mundo, né? Bacana. E quem aqui está preparado para isso? Você está preparado para ser um pai melhor? Você está preparado para mudar de profissão? Você está preparado para a vida? A gente sonha, a gente deseja muita coisa, mas a pergunta que fica é: você está preparado? E a gente precisa de sabedoria para isso. Então, eu dividi esse nosso estudo em alguns módulos. Então, o primeiro módulo que nós vamos aprender sobre estilo literário, qual o propósito do livro, conceito de sabedoria daquela época e outras coisas. Então, dividi a nossa aula em 3 momentos. O primeiro, questão do conteúdo. Um segundo momento do exercício, para ver se de fato você aprendeu o conteúdo. E um terceiro momento, o desafio. É algo que você vai levar para a semana até o nosso próximo encontro. Então, entendendo Provérbios, Provérbios é um livro sapiencial. E a sua estrutura literária mais comum é a copla. O que vem a ser isso? O autor coloca 2 ideias, uma do lado da outra, sendo que uma complementa a outra. Vejamos um exemplo aqui de Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Os arrogantes metidos a sabidos incitam a discórdia, mas os realmente sábios ouvem conselhos. Primeira ideia: os arrogantes metidos a sabidos incitam a discórdia. Segunda ideia: mas os realmente sábios ouvem conselhos. Existem 4 tipos de coplas. Então, o primeiro tipo de coplas é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a copla contrastiva. A palavra-chave é normalmente o mas. Essa conjunção, ela une as declarações, mas conservam distintas as ideias, as 2 ideias. Vejamos o exemplo. Lá vamos analisar esse versículo. Então, primeira ideia: o trabalhador proativo recebe elogios. Segunda ideia: mas o que faz um trabalho vergonhoso recebe dura repreensão. Como ela trata com um contraste entre a primeira e a segunda ideia. Então, primeira ideia: o trabalhador proativo. Qual é o contraste? O contraste aparece na segunda ideia: faz um trabalho vergonhoso. De novo, voltando à primeira ideia, esse proativo recebe elogios. Qual é o contraste? Dura repreensão. O segundo tipo de copla é a completiva, ou seja, a segunda declaração complementa a primeira, né? E geralmente se apresenta a ligação entre uma e outra vem da conjunção coordenativa e.
lá analisar a primeira ideia. Entregue ao eterno comando do seu trabalho. Segunda ideia, e o que você planejou dará certo. A primeira ideia por si só é suficiente, porém a segunda ideia ela vem aprofundando a primeira ideia. Então observe que tem essa conjunção que complementa, a segunda complementa a primeira. O terceiro tipo de cópula é a correspondente. Então, mais uma vez, são duas linhas que expressam o mesmo pensamento, agora elas usam palavras diferentes que expressam a mesma coisa. Então, enquanto a primeira declaração tem uma ideia completa, a segunda ela acrescenta profundidade, ela dá dimensão. Então, análise desse provérbio, da correspondente, primeira ideia, primeiro vem o orgulho, depois a queda. Segunda ideia, quanto maior o ego, maior é o tombo. Como usa palavras diferentes que têm o mesmo sentido, então orgulho e ego são palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo, queda e tombo também. E por fim, o último tipo é a comparativa. São duas declarações que levam a uma comparação. Esse tipo de cópula sempre contém essas expressões, como melhor do que, assim como, também, ou como, e então. Então, analisando esse versículo, a primeira ideia, como grandes nuvens que não trazem chuva alguma. Segunda ideia, assim é o empregado que fala muito, mas não produz. Então, observe aqui, primeiro vem o como, depois assim como, está comparando uma ideia com a outra. Grandes nuvens, a comparação desse empregado que fala muito. Essas grandes nuvens não trazem chuva alguma, e o que fala muito e não produz, comparando uma coisa de outra coisa. Agora é hora do nosso exercício, para saber se de fato você entendeu, compreendeu o conteúdo, tá certo? Então, vou mostrar para vocês alguns provérbios para você identificar que tipo de cópula. Então, primeiro é Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Eu vou dar para você um tempo para que você me responda a que tipo de cópula é esse versículo. E aí, conseguiu? Que tipo é? É contrastiva. Se você porventura não conseguiu acertar, a grande questão ou a grande dica está aqui, mas. Observe que existe um contraste. Quem anda com alguém é companheiro, então andar com os sábios, contraste aqui, quem anda com os sábios e companheiros de insensatos. Há um contraste. E aqui também tem um outro, será sábio. A primeira ideia, se tornará mal. Quem for companheiro de insensato se tornará mal. Quem andar com os sábios será sábio. Um contraste aqui. Vamos agora aqui para um outro provérbio.
Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11, 25. Vamos lá mais uma vez com você. Que tipo de copla é essa? E aí, conseguiu? Copla correspondente. Se lembra que a correspondente usa palavras diferentes, mas tem a mesma ideia? Então aqui, ó, quem abençoa os outros, na primeira sentença, né? Na primeira ideia, na segunda, quem ajuda. Aqui, muito abençoado também recebe ajuda. Ou seja, palavras diferentes, mas tem um sentido igual. Vamos lá para um terceiro Provérbios. Essa é boa. Uma resposta honesta é como o abraço apertado de um amigo. Provérbios 24, 26. Vamos lá? E aí, acertou? Essa é a mais fácil, né? Comparativa. Ele está comparando uma resposta honesta, está comparando com um abraço apertado de um amigo. E tem a última, né? Essa é fácil, se você estiver anotando aí, que é fácil mesmo. Mostre a direção da vida para seus filhos e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Provérbios 22, 6. Vamos lá, qual é a última copa? Qual é a copa? E aí? Completiva. Tá lembrado que a completiva, a segunda ideia complementa a primeira. A primeira por si só já resolve, mas a segunda completa. E ela aparece a conjunção coordenativa, ou seja, esse ezinho aqui está complementando a primeira ideia. Vamos lá? Agora é hora do desafio semanal. Dia 1. Identifique na sua vida qual a área que você mais precisa de sabedoria. Vai passar o dia pensando sobre isso. Dia 2. Pesquise e escolha um provérbio que mais fale a sua situação. Veja várias versões da Bíblia para que você entenda melhor o ensinamento. Dia 3. Decore o provérbio. Você vai decorar, você vai saber a referência e vai saber falar esse provérbio de cabeça. Dia 4. Observe no final do dia situações que você enfrentou na área em questão e como poderia fazer diferente usando o provérbio escolhido. Dia 5. Aplique na vida o ensinamento. Você vai viver o provérbio. Dia 6. Faça de novo um autoexame e veja se você conseguiu aplicar todo o ensinamento. No 7º dia, pesquise e escolha outro provérbio que trata do mesmo assunto e comece tudo de novo.